para a gente repartir aqui juntos o pão da vida, né? Que é a palavra que Deus nos deu. E quero agradecer também de novo, né, a Eleutério pelo convite, para a gente poder vir aqui de novo, né, e estar junto com vocês. Sinto muita saudade também da igreja, agradeço muito a Deus pelo momento que a gente passou e pelos momentos que virão, né, porque, como eu disse para vocês, a gente deve ficar um tempo aí, então a gente vai ficar juntos um tempinho. E Deus seja louvado, né, por isso. Meus irmãos, hoje eu fiquei aqui com o capítulo 13, né, o último capítulo do livro Caminho a Cristo, e ele tem como título Regozijo no Senhor. Eu separei alguns textos aqui que são citados ao longo desse capítulo, e eu vou fazer a leitura desses textos aqui, porque eles vão introduzir aquilo que a gente vai falar rapidamente aqui, né, essa mensagem, né, sobre o que Ellen White escreve no livro dela, né, inclusive a base que ela tem para escrever, né, nós temos esses textos aqui. Eu vou começar com João, capítulo 17, do verso 18 a 21. Vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou estar olhando para cima aqui, é porque eu estou com o computador aberto aqui na minha colinha aqui do resumo que eu fiz, tá? Então nós temos aqui o primeiro texto, que está lá em João, capítulo 17, do verso 18 até o verso 21, tá? Esse texto é muito conhecido, né? O texto que Jesus faz a sua oração, mas a partir do verso 18 aqui, ele começa a falar algumas coisas interessantes que vão ser a base para aquilo que a gente vai entrar na mensagem hoje. Ele que diz assim, no verso 18, João, capítulo 17, verso 18 até o 21, que diz assim: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. No verso 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim por intermédio da sua palavra. Verso 21, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aí lá no verso 23, ele vai dizer assim: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Esse texto aqui de João, ele já seria suficiente para a gente ter uma base daquilo que Ellen White fala no livro dela. Quando Ellen White cita, né, esses textos, ela começa o texto dizendo o seguinte: os filhos de Deus, eles são chamados para ser representantes de Cristo na Terra. E quando ela fala isso, irmãos, isso tem algumas implicações na nossa vida, tá? A primeira delas é justamente aquilo que Jesus fala aqui nos versos que a gente leu, né? Jesus, ele diz que assim como Deus enviou ele ao mundo, ele também estava enviando as outras pessoas. Ele também estava enviando aqueles que aceitaram seguir a Jesus. E isso é um ponto muito importante na nossa vida como cristãos, porque a gente precisa entender que a nossa passagem aqui não pode ser à toa. Nós temos um objetivo aqui, nós temos uma missão aqui, nós temos uma mensagem para levar as outras pessoas, e essa mensagem é a mensagem de salvação de Cristo. E aí eu digo para vocês, essa é a mensagem mais importante que a gente pode levar. Essa é a mensagem que tem o maior poder na vida de uma outra pessoa. Porque muitas vezes nós trabalhamos, nós pregamos, nós trabalhamos na fé, e a gente pode ficar meio preocupado por não ver um resultado imediato. Mas, irmãos, nosso objetivo, como diz a palavra aqui, é falar para o mundo a respeito de Jesus. Quando nós entendemos, irmãos, que nós estamos aqui para representar Cristo na Terra, para falar a respeito de Jesus e automaticamente falar a respeito de Deus, porque Cristo, né, na sua manifestação revela o caráter de Deus, a gente tem um nível de entendimento a respeito do nosso compromisso com a palavra de Deus muito maior do que antes. Porque nós entendemos que nós não estamos aqui simplesmente para ter uma obra de transformação na nossa vida.
essa obra de transformação na nossa vida, ela deve, tá? Ela deve ser transmitida para as pessoas que estão em contato conosco. E aí nós temos uma frase que não está no livro, eu coloquei aqui para servir de apoio, né, que e nós conhecemos muito ela, que diz assim que muitos de nós seremos a única Bíblia de que alguém terá contato. Isso é um ponto muito importante, né, para a gente considerar na hora da gente pensar em que a gente precisa refletir esse amor de Deus, esse caráter de Deus que nos alcançou, que nos transformou e que pode e vai transformar a vida daqueles que têm contato com a gente. Então, muitas pessoas não vão ter contato para ler a palavra de Deus, porque a pessoa pode não saber ler, a pessoa pode não conseguir ler direito, ter uma dificuldade de leitura, né? A pessoa pode não gostar de ler e não querer ler. A pessoa também pode, não sei, por algum motivo, não ter um fácil acesso, como nós temos, à palavra de Deus. E como é que fica a situação dessa pessoa? Né? Como é que ficaria a situação dessa pessoa? Na questão de salvação, do conhecimento de Deus. E aí que entra a nossa atuação. Porque quando nós somos transformados por Cristo, e isso é um ponto muito importante, quando nós somos transformados por Cristo, essa transformação que Cristo faz nas nossas vidas, essa mudança que Cristo faz na nossa vida, ela tem um impacto. Ela deixa marcas, irmãos. E eu digo para você, ela deve deixar marcas. Os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos desejos diante das coisas desse mundo, eles precisam mudar. E isso não é algo que acontece de uma hora para outra. Isso é o processo de santificação. É o processo de conhecer a palavra de Deus e ir mudando com o tempo, à medida que Deus vai tocando o nosso coração. Então, essa mudança, ela precisa acontecer. Essa mudança, ela tem que ser real na minha e na tua vida, porque nós estamos aqui representando esse Cristo que traz transformação nas nossas vidas. E além disso, essa mudança, ela não pode ser só interna. Essa mudança, ela não pode acontecer no meu coração sem que as pessoas saibam daquilo que aconteceu. E aí, note o seguinte: a gente tem que tomar cuidado na vida cristã com alguns extremos, né? Então a gente não pode ser extremista. Dizem que, né, esse lado extremista foi a verdade que ficou louca, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que que eu falo isso? Isso não quer dizer que eu vou entrar, né, e essa questão de que eu tenho que mostrar para as pessoas que eu fui transformado, isso não quer dizer que eu vou também só viver o meu exterior, né? Ou seja, eu vou ter uma transformação externa, né? Eu vou mostrar para as pessoas, eu vou dizer para as pessoas que eu fui transformado, que eu fui alcançado, que eu tenho uma boa oração, que eu tenho uma boa música, que eu faço um bom sermão. E por dentro também não tem mudado nada, tá? Isso também não adianta. A ideia, irmãos, é que nós possamos mostrar para as outras pessoas a respeito do Deus que nós servimos. E nós precisamos mostrar esse Deus que nós servimos com felicidade. Por isso ela coloca o título ali, né? Regozijo no Senhor. Nós temos que ter felicidade no Deus que nós estamos anunciando para as pessoas, porque se nós fomos transformados, se nós fomos libertos do mal, se nós estamos vivendo ao lado de um Deus de amor, rico em bondade e infinito em misericórdia, isso deve ser algo extremamente positivo na minha e na tua vida. E quando isso é algo positivo na minha e na tua vida, nós precisamos mostrar. Quando as pessoas ficam sabendo que em um determinado momento da nossa vida nós nos comportamos de uma forma e agora nós nos comportamos de uma forma diferente, tá? As pessoas precisam entender que essa mudança ela não aconteceu porque eu adotei novos hábitos apenas, porque eu li um livro bonito e esse livro me deu uma ideia legal de como fazer aquilo de uma forma nova. Não, essa transformação de caráter, essa transformação da nossa personalidade, daquilo que nós somos como pessoas, essa transformação, ela vem de acordo com a palavra de Deus. O livro, que é a nossa base principal, ela tem que ser.
ele tem que ser a palavra de Deus. E as pessoas precisam saber disso, porque quando você passa por uma transformação boa na sua vida, quando você consegue chegar a um nível bom e você tem pessoas ao seu redor que você ama, que você cuida e que você zela por essas pessoas, você quer automaticamente que essas pessoas também cheguem nesse nível que você chegou, que essas pessoas possam também ser transformadas como você foi. E aí é o momento que nós temos para falar da palavra de Deus. E aí entra os nossos testemunhos, entra a nossa transformação, não para exaltação própria, não para dizer que eu posso, eu consigo, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer nada sem Deus. Mas é para ter um momento de testemunho, dizer para as pessoas que estão ao nosso redor de que nós servimos a um Deus infinito em sabedoria e bondade e que está disponível hoje para nos transformar. E o mesmo Deus que me transformou, que transformou você, pode e vai transformar todos aqueles que aceitarem a sua salvação. E aí, eu separei um texto aqui, Mateus 5,14 também, um texto muito conhecido, muito interessante. Jesus está fazendo aqui o Sermão do Monte, né? Mateus 5. E aí, Mateus 5,14, ele vai dizer assim: ele está falando sobre o sal da terra, né? E ele fala assim: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, né? Então, essa é a grande base para a gente poder levar para as outras pessoas essa luz. Nós somos a luz do mundo, porque nós estamos representando, nós estamos refletindo o caráter de um Deus que é luz, que é bondade e também salvação. E aí, ela entra aqui em outro ponto no livro que eu achei interessantíssimo, onde ela vai falar sobre. A gente tem essa introdução que eu fiz com vocês agora, e aí a gente entra em três pontos principais, tá? Que eu separei aqui. E o primeiro deles é como estamos olhando o mundo ao nosso redor. Porque se nós temos convicção de que o Deus que nós servimos fez uma obra tão grande dessa forma na nossa vida, nós precisamos começar a olhar o mundo de uma forma diferente. E aqui eu não digo na questão de perceber espiritualmente o mundo ao nosso redor, não é só isso. Discernimento espiritual é um dom do Espírito Santo, mas eu digo no sentido, e a Ellen também coloca isso muito bem colocado, que o mundo ao nosso redor, tá? O maior trabalho que Satanás tem feito na vida do cristão é fazer com que o cristão olhe para o mundo com a perspectiva distorcida a respeito das coisas que acontecem. Então, além disso também, essa perspectiva que ele distorce da gente, ele vai trazer outros dois pontos que são a gente deve tomar cuidado. O primeiro deles é a distração. Satanás ele tem um objetivo muito grande de nos distrair, tá? Principalmente dessa verdade que nós introduzimos agora. E o segundo ponto é questionar. Muitas vezes, irmãos, nós questionamos a Deus por aquilo que ele faz. Poucas vezes nós nos colocamos diante de Deus e falamos: Senhor, se nós estamos passando por esse momento difícil e o Senhor é Deus e cuida de tudo, talvez esse seja a tua vontade, talvez seja um momento que o Senhor tem para transformar na minha vida aquilo que precisa ser transformado. Talvez aquela dificuldade que a gente esteja passando tenha, no fundo, o objetivo de nos transformar e nos salvar. Nós sabemos que Deus ele nunca nos prometeu que nós não teríamos aflição, pelo contrário, né? Ele nos deixa muito claro que nós teríamos aflição, nós teríamos dificuldades, mas a forma que nós olharíamos para essa dificuldade é que seria diferente. E nós temos que tomar cuidado para que o inimigo é, é, não transforme a nossa visão em algo negativo, né? Porque nós temos que ter um olhar positivo, nós temos que ter um olhar esperançoso diante das dificuldades que nós enfrentamos. E aqui eu separei um pedacinho que eu vou ler aqui com vocês do que ela fala a respeito desse assunto. Ela diz assim, ó: Satanás exulta quando pode levar os filhos de Deus à incredulidade e ao desalento. Deleita-se em ver-nos desconfiando de Deus. Aí ela vai dizer assim, ó: apraz de fazermos pensar que as providências do Senhor visam a prejudicar-nos, é obra de Satanás representar o Senhor como falto de compaixão e piedade.
deturpa a verdade a seu respeito, enche a imaginação de ideias errôneas relativamente a Deus, e em vez de fixarmos a mente na verdade quanto ao nosso Pai Celestial, muitas vezes a demoramos nas falsidades de Satanás e desonramos a Deus desconfiando dele e contra ele murmurando. Satanás busca sempre tornar a vida religiosa sombria, deseja que se deseja que se nos afigure trabalhosa e difícil. E quando o crente em sua vida faz aparecer sua religião sob esse aspecto, está por sua incredulidade confirmando a mentira de Satanás. Muitos, através da estrada da vida, pensam demasiado em seus erros e faltas e decepções, ficando com o coração cheio de amargura e desalento. Olha que interessante, irmãos, essa colocação que ela faz. Ele está dizendo aqui que quando nós olhamos para o mundo com incredulidade, quando nós olhamos para o mundo com essa visão distorcida que Satanás coloca de Deus na nossa cabeça, nós temos a nos tornar pessoas amargas, com incredulidade no coração, e automaticamente nós estamos confirmando aquelas mentiras que Satanás nos, nos, nos apresentou, nos colocou, né, para que a gente pudesse ter esse pensamento distorcido. Então ela vai colocar que nós devemos tomar cuidado com isso. Nós devemos tomar cuidado na forma como nós vemos o mundo. E, e ela vai fazer uma ilustração a respeito de um jardim, né? E ela vai falar algumas coisas. E o que eu achei interessante é que ela vai comentar que nesse jardim, ela pede para que a gente imagine um jardim muito bonito, né? E muitas vezes, quando a gente está passando por alguns jardins na nossa vida, a gente tende, muitas vezes, a olhar mais para o espinho do que para a flor. Por isso que eu pedi para a Eleutéria colocar aquela música no começo. Aquela música fala sobre a bondade de Deus. Ela vai falar que Deus é bom o tempo todo, mesmo que a gente enfrente dificuldades. Porque a bondade de Deus ela se revela também nas dificuldades. Nós estamos tendo a lição da escola sabatina, não sei quantos estão tendo a oportunidade de fazer. Se você não está fazendo, em nome de Jesus, passe a fazer, porque ela é maravilhosa. E está falando sobre relacionamento com Deus, e está falando nessa semana justamente sobre esse ponto. A autora da lição vai falar justamente sobre passar por tribulações, e na tribulação a gente consegue perseverança, a gente consegue aumentar a nossa fé e a gente consegue confiar mais em Deus do que antes, porque nós podemos ver o poder de Deus na nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem essa mania de olhar para um jardim muito bonito e a gente foca só no problema. Então, nós temos belíssimas flores na nossa vida, mas nós focamos apenas nos espinhos. E a música vai falar lá no final que o espinho ele não é toda flor. Isso é um ponto importante para a gente. O espinho não é toda flor. Depois do espinho, né, que é uma coisa que é ruim, né, consequência do pecado também, nós chegamos na parte mais bonita ali da flor, que é onde tem mais vida, que é onde tem um cheiro muito bonito, uma formosidade muito bonita, né? E se às vezes a gente ficar olhando só para o espinho, a gente nunca consegue contemplar aquilo de bom. Então, se a gente ficar focado nos nossos problemas, nas nossas aflições, nas coisas ruins que acontecem ao nosso lado, irmãos, a gente não vai ter força para conseguir ter uma esperança de que as coisas vão melhorar. Então, quando nós entendemos, irmãos, que quem é Deus, qual é o caráter de Deus, o que Deus fez por cada um de nós, aí nós conseguimos entender que nós devemos e podemos olhar para o mundo com uma perspectiva diferente. Nós podemos ter esperança, nós podemos ter felicidade. E aí ele vai falar aqui, em torno, ao longo de todo o capítulo, sobre a felicidade que nós devemos ter, sobre como nós devemos passar para as pessoas ao nosso redor a felicidade que nós temos em viver com Deus. Claro que isso não é, na ideia, uma ideia de falsidade, né? Uma felicidade que não é real para mim. Essa felicidade ela precisa ser real para mim primeiro. Ela precisa acontecer para mim. Eu preciso estar feliz com o meu Deus. Eu preciso estar feliz com as dificuldades que Deus me deu. Eu preciso estar feliz com os problemas que Deus me deu, porque eu estarei tendo esperança
de que esse mesmo Deus que fez tantos milagres maravilhosos, que criou tudo com o seu simples falar, ele vai poder nos ajudar também. E esse é um ponto para a gente pensar, irmão. Se Deus que é tão bom, se Deus que fez tantos milagres maravilhosos, impossíveis aos olhos humanos, vocês acham mesmo, irmãos, que esse Deus não pode nos ajudar nas nossas pequenas dificuldades, que para nós são dificuldades imensas, enormes, sem tamanho, mas para Deus, irmão, não chega nem fazer cócega, né? Porque Ele é um Deus de infinito poder, Ele é um Deus de infinita bondade, de sabedoria. Então, nós precisamos ter esperança naquilo que nós estamos, na forma como nós estamos vendo o mundo. O mundo é ruim, o mundo está cheio de problema, e isso está aumentando cada vez mais, mas que bom que Deus está conosco, que bom que nós estamos aqui, né, nessa semana, refletindo sobre isso e tendo a oportunidade de pensar sobre isso o dia inteiro e, melhor, falar para as pessoas que estão passando por dificuldades e que não têm a esperança que nós temos, e que elas também podem ter essa esperança aceitando a Jesus e o seu ministério, né? E ela entra também em outro ponto aqui. Eu vou entrar no segundo ponto, no terceiro e a gente finaliza, tá? E esse segundo é rapidinho, ela vai falar sobre as palavras, né? Nessa perspectiva de que a gente precisa transmitir com felicidade, com amor, aquilo que nós conhecemos de Deus. Ela fala que nossas palavras, nossas ações, elas têm poder na vida das pessoas. Isso é um ponto muito importante. Isso é uma frase muito antiga, né? Todo mundo fala sobre isso, que nossas palavras elas têm poder, né? E elas têm poder tanto na nossa vida, tá? Tanto naquilo que nós acreditamos, que nós conseguimos fazer ou não, quanto principalmente na vida de outras pessoas, né? Então, nós precisamos entender que essa influência que nós temos na vida da pessoa ela não é uma influência ruim, não, tá? Também é ruim, porque às vezes a gente pode magoar, pode ferir uma pessoa, mas o nosso objetivo enquanto cristão não é fazer isso. Nosso objetivo é acolher, nosso objetivo é abraçar, nosso objetivo é falar do amor de Deus, nosso objetivo é ensinar, é corrigir com amor, porque Jesus ele corrigia as pessoas, Jesus ele nos corrige a todo momento, tá? Todo segundo ele está nos corrigindo, nos ajudando, nos fazendo ser mais semelhantes a ele. Mas ele faz isso com amor, ele faz isso para nos salvar, ele tem um objetivo muito claro nisso. E nós temos que ser assim para as pessoas. Nossas palavras elas não podem ser baseadas no julgamento. Nossas palavras precisam ser baseadas no amor, na salvação. Vamos repreender? Vamos repreender o pecado. A gente não tem que passar pano para o pecado, a gente não tem que permitir que o pecado faça parte da nossa vida, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, no ambiente no qual a gente convive, tá? Porque nós temos que ser totalmente contra o pecado, mas não contra o pecador. Porque pecador nós somos também. Imagina se Deus te julgasse, me julgasse do jeito que muitas vezes nós julgamos o próximo, né? Será que nós teríamos salvação? Então, nosso objetivo é conhecer a palavra, falar com amor e pregar a respeito do poder de Deus. E aí, um último ponto aqui que eu trago para vocês é sobre, diante desses dois que a gente falou, é a gente olhar, então, enfim, como nós podemos fazer isso. E aí a gente se pergunta como que Jesus viveu? Como foi a vida de Jesus nesse quesito? Porque quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente olha o exemplo perfeito. Jesus ele é a expressão mais do que perfeita do Pai. Jesus é a expressão exata do Pai. Inclusive, a própria Ellen White faz um texto sobre isso, o desejado de todas as nações, né? Que Jesus seria a expressão do pensamento audível de Deus, mas Jesus ele é essa pessoa. Ele é um reflexo imediato, real e perfeito de quem Deus é. E Jesus ele não vivia reclamando, Jesus ele não vivia infeliz, Jesus não vivia é, preocupado com os problemas ao redor. Pelo contrário, nós vemos aqui que, claro que Jesus, o próprio Jesus, passou por aflições, né? No momento do Getsemane, nós conhecemos, inclusive, nós lemos João 17, João 18 já é o momento do Jesus no Getsemane, onde ele está passando por uma situação extremamente complicada, um nervosismo muito grande, ele está muito aflito, porque ele saberia que ele estaria completamente ausente do Pai e que o peso dos nossos pecados estariam sobre ele, e isso seria um fardo muito grande para ele carregar, mas ele fez mesmo assim por amor, porque a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então,
Mesmo nesse momento, Jesus ele clama a Deus, ele pede que Deus livre ele daquele momento, mas que fosse feita a vontade do Senhor. Jesus ele não vivia reclamando, irmãos. Jesus ele não vivia dizendo assim, é porque minha vida tá ruim, porque minha vida tá complicada, porque eu tô um monte de coisa para fazer na época que ele trabalhava, né? Que a gente não tem esse detalhe, mas a gente imagina, né? E não porque eu tenho que ajudar fulano, porque fulano trouxe esse problema para mim, porque Jesus não tinha, Jesus não era assim. Jesus ele era calmo, ele era manso, ele era tranquilo. E ele não fazia isso porque ele era Deus. Jesus não tinha um momento especial ali, um poder especial, simplesmente por ser Deus. Mas ele fazia isso porque ele tinha comunhão. Ele fazia isso porque ele tinha esperança em Deus. E era essa esperança em Deus que fazia com que ele conseguisse ter esperança para conseguir viver, para conseguir fazer as coisas. Jesus era cheio de paz, de propósito, de serenidade, né? E aí eu estou lendo aqui um textinho que ela fala lá no final. Assim, o verdadeiro cristianismo não elimina a seriedade da vida, mas produz uma alegria profunda que permanece em tempos difíceis. Você não vai viver uma vida, eu não vou viver uma vida é, sem ter preocupações que são básicas, como fazer as coisas, né, me organizar para fazer as coisas, né, as preocupações que a gente tem com a saúde das pessoas. Nós somos seres humanos, nós também somos falhos, mas não é essa seriedade da vida, esses assuntos que são super importantes, trabalho, os estudos que nós temos, a nossa atuação na igreja, tudo isso que é importante para nós, isso não pode tirar o nosso foco. Isso não pode eliminar a nossa esperança em Deus. Porque Deus é maior do que tudo isso. E é isso que a gente precisa colocar na cabeça. Deus é maior do que qualquer desafio que a gente tenha na nossa vida, porque não há nada que é maior do que Deus. Se não tem nada que é maior do que Deus, então, para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é um desafio. Nada, não há nada que ele não possa fazer. A diferença é que ele faz no tempo dele, do jeito dele, porque ele sabe o que é melhor para nossas vidas. Então, muitas vezes ele permite que a gente ande nesses caminhos difíceis, porque é lá que a gente vai ter essa noção, que a gente vai ter essa compreensão de que a gente vai ter esse amadurecimento na nossa fé, e isso vai nos produzir esperança também, né? Então, Jesus também não vivia preocupado, né? Nós não devemos viver preocupados com aquilo que a gente não pode resolver. Eu digo de mim, por mim, assim, irmãos, esse é o meu maior desafio, tá? Eu luto com ele todos os dias. A gente está aqui falando, mas nós temos também os nossos desafios, né? Mas nós temos que ter certeza de que em Cristo nós não vamos vencer, nós já vencemos, porque Ele já venceu o mundo, Ele já nos deu esperança, Ele já nos deu a vitória. Então, tire das tuas costas, dos seus ombros, as preocupações que você tem. Será que eu vou conseguir? Irmão, você já conseguiu. Você já conseguiu a maior coisa que você pode conseguir na sua vida, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí, ela vai falar aqui também, e devemos olhar com esperança para um futuro que breve chegará, onde todos estaremos com Cristo no céu. O cristão deve viver com gratidão, confiança e alegria em Deus. E aí eu acrescento aqui, inclusive nos problemas e nas dificuldades, tá? Refletindo o amor de Cristo ao mundo e mantendo os olhos nas promessas divinas e não apenas na dificuldade da vida. Nós precisamos, irmãos, colocar os nossos olhos naquele que pode resolver. Se nós focarmos num problema, o problema vai só aumentar. Se você não tem capacidade de resolver um problema, não se preocupe. Coloque na mão de Deus. Coloque na mão de Deus. Estude, procure como resolver, peça orientação, busque, vá atrás. Mas entenda que quem te dá discernimento, força, sabedoria, coragem é Deus. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. E aí, para finalizar, eu trago o último parágrafo que ela cita lá no texto. Ela diz assim: não é a vontade de Deus que seu povo ande vergado aos pesos dos cuidados. Todavia, o Salvador não nos engana. Ele não nos diz, não temais, vossa estrada é livre de perigos. Ele sabe que há provações e perigos, e é sincero conosco. No mundo tereis aflições. Não se preocupe, não se propõe
tirar seu povo de um mundo de males e pecados, mas indica-nos infalível refúgio. Sua oração em favor dos discípulos foi: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. João 17,15. No mundo, diz ele, tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Então, meus irmãos, que essa seja, então, a nossa maior esperança. Que a nossa vida seja um reflexo desse Deus infinito amor, rico em salvação, e que a gente possa orar a Deus todos os dias, porque isso é um exercício de fé, para que Deus nos dê felicidade nas aflições, para que, como Paulo, quando estava preso, disse que ele tinha felicidade em estar ali servindo a Deus e estar tendo a oportunidade de produzir esperança, porque breve essas coisas vão passar. E quando a gente estiver no céu, irmãos, vivendo lá durante os 1000 anos e na nova terra para sempre, todos esses maiores problemas que nós passamos hoje, a gente não vai sequer nem lembrar deles, porque a bondade de Deus, a presença de Deus, ela é tão completa na nossa vida que os nossos problemas eles ficam tão pequenos que eles desaparecem. Então, que essa esperança não é só para a nova terra, tá? Isso está disponível para nós hoje também. Então, que Deus nos abençoe, que a gente possa ter no nosso coração esse Deus infinito em amor, rico em salvação, em bondade, e que a gente tenha a oportunidade hoje de falar, né? Talvez você no seu trabalho, né? Na sua rotina, fale desse amor de Deus, pratique esse amor de Deus, e que Deus possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Vou colocar então um louvor para você fazer a oração final, tá bom? Tá bom. Glória a Deus, que bênção, irmão. Muito obrigada pela mensagem dos céus. Amém. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço,
Amém. Vamos orar, irmãos? Santo e amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é muito bom. Nós te agradecemos pela tua bondade, nós te agradecemos pela tua infinita misericórdia, Senhor. Que o Senhor tem com cada um de nós. Nós te agradecemos por o Senhor ter nos dado salvação, meu Pai. O Senhor nos deu a vida eterna, o Senhor nos deu o maior presente que cada um de nós poderíamos ter. Não há nenhuma bênção, Senhor, que seja maior do que essa. Obrigado, Senhor, por ter feito tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Que o Senhor coloque em nossos corações, meu Pai, um sentimento de gratidão. Nós possamos olhar o mundo com os olhos do Senhor, vendo que o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado dos teus filhos, meu Pai, mesmo nas grandes aflições e tribulações que nós temos passado. Nós agradecemos porque nosso barquinho está lá intacto, Senhor. Passando uma tempestade, mas ele está intacto. Estamos aqui com vida, estamos aqui com saúde, para poder falar do Senhor, para poder testemunhar e poder levar, meu Pai, essa mensagem de salvação, de esperança para esse mundo que não tem esperança. Que o Senhor venha nos abençoar na nossa vida, no nosso dia, colocando alguém, meu Pai, em nossos caminhos para que nós possamos falar do seu amor, da tua graça e desse poder maravilhoso que nos transformou, nos capacitou e também nos salvou. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. E que nós possamos estar no restante desse dia com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Se alguém quiser abrir a câmera.